imagens do Roberto Aguiar, da Agape Vídeo, está começando mais um programa .net aqui, na Carlos von Kozellis, número 304, onde fica o melhor happy hour da cidade. É o Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão. Nosso convidado de hoje é da Auxílio Prev, é advogado, é o Dr. César Cardoso Mota. E já vamos começar. Estelionato, hein? Fizeram um estelionato com os empregados domésticos, as empregadas domésticas no Brasil inteiro. E enganaram os patrões também. Até hoje não está regulamentada a questão. O que está valendo e o que não vale, doutor César? Olha, Orlandini, muita coisa ainda tem para rolar em relação a isso aí. Bom, como é que está a situação hoje, né, em relação às domésticas? O Senado aprovou a PEC, né, a emenda constitucional, regulamentando, tentando deixar de forma igual a doméstica em relação aos demais trabalhadores. Né? O que isso quer dizer? Hoje, atualmente, está na Câmara de Deputados para aprovação, né? E depois, pela questão do processo, né, legislativo, vai seguir para a presidente Dilma para sanção. Né? Provavelmente vai ser aprovado isso aí e o que vai acontecer? Os direitos. Fundo de garantia, né, que era opcional pela lei da doméstica. Passa a ser obrigatório. Passaria a ser obrigatório, né? O salário mínimo já está adotado, né? As horas extras já está sendo implantado, os patrões já estão fazendo folhas pontos, programando com as domésticas, fazendo um acordo da melhor forma em relação ao trabalho, o que exige o trabalho doméstico, né? E, dentre outros, assim, né? A questão acidentária, bastante trabalho, vai ser resguardado isso aí. O seguro aquele? O seguro-desemprego, derradeiro, o fundo de garantia, o seguro-desemprego provavelmente vão ser regulamentados, isso aí, né? E ainda carente, né? Algumas domésticas procura até o próprio escritório para tentar buscar esse direito, mas enquanto a Câmara não se manifestar, a Câmara de Deputados, nada a fazer por enquanto, né? Enquanto não for sancionado pela presidente Dilma Rousseff, não está valendo nada. Ainda nada, hein? Em relação a alguns direitos, outros já estão em vigor. A hora extra é um exemplo que já está em vigor. Já está em vigor. Já está sendo até postulado muito aí em relação nas ações da Justiça do Trabalho. Doutor César, eu tenho uma preocupação, porque a maioria da classe média que ainda tem empregado ou empregada doméstica, tá, atinge uma classe muito grande de aposentados, que há muito tempo correm atrás do prejuízo, porque a sua correção anual é disparada, distante do aumento que se dá ao salário mínimo e de outras categorias, né? O INSS, e eu estou falando dos aposentados do INSS, e até outras categorias profissionais, federais, estaduais, municipais, que sofrem com isso aí, em que o seu aumento, a sua correção anual é menor do que a inflação. Como é que fica? Vai retroagir? Digamos, se aprovou em março o fundo de garantia. Em março de 2013, eu vou ter que recolher desde março de 2013? Tu diz em relação à ação do fundo de garantia? A doméstica. Não, a doméstica. Da doméstica aí, não retroage. Inclusive até no site da própria Caixa Econômica já tem um indicativo ali, a informação para quem quiser verificar isso aí, né? Não está retroagindo essas questões. É a partir da emenda constitucional. Quer dizer, no momento que a presidente Dilma Rousseff promulgar a emenda constitucional, vai estar valendo, né? O que faltou é um negócio que eu não entendo, tia. Eu até vou perguntar para o meu assessor de assuntos aleatórios, o doutor Osório, porque o doutor Osório sabe tudo disso aí. Eu queria saber como é que eles fazem, isso aí é estelionato. Eles chegaram e lançaram para a população, e principalmente para a classe de trabalhadores domésticos de todo o país, que eles tinham já, a partir daquele momento, já tinham um fundo de garantia, que já tinham uma série de outros direitos que na realidade não tem. Bateu tudo na trave, está ainda esperando a regulamentação na Câmara, agora, já passou no Senado, mas na Câmara, que passe na Câmara, se não tiver problema, que daí tenha que voltar ao Senado, e que da Câmara vá para a presidente Dilma Rousseff. Provavelmente a Dilma vai sancionar, né? Já está em comum acordo, politicamente falando, assim, né? Questão partidária da aliança, né? Mas o legislativo, ele entende que isso aí veio para arrumar, consertar, porque eles entendem que a lei antiga da doméstica tem muitas falhas. Isso é o que dizem. Eu já vi algumas entrevistas, inclusive de alguns deputados aí, né? Já manifestando
a questão da aprovação, né? Mas não sei se chega a ser um roubo, um assalto, estelionato, enfim, né? Eu acho que pode ser, algumas coisas vêm para o bem, outras para o mal, né? Mas isso no decorrer do tempo a gente vai poder verificar aí, no dia a dia, no fato a fato, aí, o que vai ocorrer de melhor, né? O que vai ser bom positivamente e negativo, pontos positivos e negativos. Eu entendo que é um estelionato porque eles prometeram num determinado momento, e a maioria das domésticas e os domésticos entenderam que valia a partir daquele momento. Então, isto que é uma barbaridade. Não, olha aqui, estamos lançando essa lei, vai passar no Senado, vai passar na Câmara, depois vai a presidente. Olha, essa é uma proposição, não foi assim que foi dito. Foi dito que já está valendo. E não tanto que o ministro chegou a dizer, não, nós estamos fazendo o cálculo aqui, o que é melhor para o fundo de garantia, se paga de um jeito ou se paga de outro jeito, né? É isso que eu chamo que é estelionato, que gerou uma expectativa naquele momento, no início do ano, que não entrou. E muito patrão começou a pagar sem ter que pagar. Né? E muita gente demitiu por conta disso. É verdade. E já teve no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, já tem o indicativo dos incisos que já estão autorizados, né? Se alguém tiver uma dúvida, quiser dar uma lida, né? Sugiro a leitura, né? Até o próprio escritório pode dar uma ajuda também lá, né? Se precisar. E o parágrafo único do artigo 7º já está de forma específica dizendo os incisos do artigo 7º que trata do direito social, o que está já permitido para a doméstica a respeito, de forma bem direta ali, para não deixar dúvidas, né? Então, por enquanto é isso, mas alterações virão aí, com certeza. Doutor César, e por falar em estelionato, eu não vou dizer que isso foi um estelionato, mas aqueles erros, né, que os advogados descobrem de cálculo, e quanta gente já... mais de uma vez eu já recebi uma diferença de fundo de garantia da época do Collor. Teve isso, né? Teve uma diferença da época do Collor, eu recebi, foi uma surpresa. Depois eu recebi, teve uma outra questão também relativa à poupança, a diferença de valores da poupança. E agora, novamente, de 99 para cá, tem uma diferença que pode ser enorme no cálculo do fundo de garantia. Hoje, quem já tirou o dinheiro pode ficar tranquilo, né? Pode recuperar isso aí, o que perdeu, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso e que diferenças podem acontecer de 99 para cá. Bom, essa é uma ação, a ação do momento agora, né? Trata da relação ao fundo de garantia em relação à correção monetária, né? Até 99, a correção monetária é feita pelo INPC, em relação às contas vinculadas ao fundo de garantia. A partir de 99 até hoje, 2013, a taxa de referência está sendo utilizada, né? A famosa TR, né? Taxa de referência. E a ação é justamente essa, substituir a TR, a taxa de referência... Um valor bem menor, uma variação bem menor. Abaixo da inflação, né? Pelo INPC, de uma forma mais benéfica, obviamente, né? Ao obreiro, né? Ao trabalhador, né? Que tem a sua conta lá. E pode chegar a dobrar. Pode chegar a dobrar. Para te dar um exemplo, assim, Orlandini, alguém que tem R$5.000 na conta em 99, hoje teria o que? 6.800 aproximado, tá? Dependendo, esta conta até hoje poderia estar girando em torno, na ação, a gente vai tentar atingir um montante de R$12.000 aproximado. Mais que o dobro. Pouco menos que o dobro, né? Em torno de 88% aí. 88%. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ah, claro. Tu está falando em conta que ele teria 5.000, 6.800 hoje, só que na realidade ele teria que receber uns 12.000. É uma hipótese, assim, um exemplo que eu estou citando para a gente ter um parâmetro, assim, né? Tem que ser feito um cálculo, atribuído um cálculo, mês a mês, né? Na própria ação distribuída, o juiz federal que vai julgar, que é a ação contra a Caixa, né? Então, ele mesmo vai exigir esse cálculo aí para poder aceitar a ação, né? E manifestar o direito ou não. É a base de cálculo praticamente, né? César, agora eu vou te fazer outra pergunta. Ainda é do fundo de garantia. Vamos lá. Uma pessoa normal, o Bob Aguiar, ele não foi demitido nesse período lá. De 99 até agora, ele não foi demitido. Então, ele não recebeu nenhuma multa de fundo de garantia sobre um determinado valor. Sobre esses 5.000 que ele tinha lá em 99. Tá?
Ele não recebeu. Mas, como é que fica a situação? O cara foi demitido em 2002. Lá em 2005, ele foi demitido, o empregador depositou 40% de multa para o empregado, mais 10% para o governo federal, né? Essa você não sabia, né? O governo federal dá uma mordidinha na multa, né? Ele leva 10% do saldo o trabalhador não perde nada, mas o governo ganha. Quando um trabalhador é demitido, o governo ganha 10% do fundo de garantia dele, que é pago pelo empregador. Mais uma para o empregador pagar, né? Vamos lá. Mas estava errada essa conta. Foi feito sobre 10 mil. Só que, na realidade, ele teria que ter 20 mil. Quem é que vai pagar essa diferença? Vão chamar o trabalhador, ou a Caixa, ou o governo, ou o Tesouro vão ter que arcar com isso aí? A própria atualização vai refletir no reflexo desses 40%. Esta ação do índice, da correção monetária, essa forma de atualização da conta, ela vai ter um reflexo direto em relação a isso aí, né? Todavia, esta ação ainda é muito... A doutrina está dizendo, a doutrina jurídica está dizendo que provavelmente, e eu também entendo, particularmente entendo, que o STF vai ter que se manifestar em relação a isso. A multa? Como um todo. Tanto da atualização do fundo e o reflexo da... Quem rescindiu em 2002, como tu citou exemplo aqui? Retirou os 40% sobre uma base. Esta base vai ser alterada nesses 3 anos, de 99 a 2002. Pode ser o dobro? Dobro, talvez. Tem que ver a situação. Cada caso vai ter vai ter a sua peculiaridade, né? Tem que ser respeitado. Então, eu acredito que o Supremo vai ter que manifestar para não deixar dúvida em relação a essas questões aí. O que pode levar essa ação a um tempo maior de espera. Vai exigir um sobrestamento, o Supremo Tribunal vai ter que se manifestar, né? Então, eu acho que o Supremo não vai ter que ficar omisso em relação a isso. Acho que vai ter que se manifestar em relação ao fundo de garantia, e essa atualização vai refletir diretamente nos 40%. É um ponto que eu entendo que eles também vão ter que rever essa questão aí, como vai ficar. Mas isso é uma opinião própria, né? Vamos ver como é que a questão política que se interliga também no mundo jurídico, o que vai refletir lá no Supremo isso aí daqui adiante. As ações não chegaram ainda, até não tive conhecimento de ter chegado a alguma ação através de recursos para o Supremo, né? Mas já tem ação paga? Já tem ações em andamento, tenho conhecimento ainda, não cheguei a ver uma decisão aí. Vamos ver o que o Supremo vai se manifestar. A Caixa não propôs nenhum acordo ainda, porque nas outras vezes ela propôs acordo, né? Tem um termo de adesão aí, eu tive uma informação semana passada, bem recente mesmo aí, de próprios clientes informando que parece que até R$2.000 a Caixa está fazendo um termo de adesão como tinha antigamente nos expurgos inflacionários, na época do Plano Bresser, aquela ação que teve, até tu citou no início da conversa, para fazer o acordo e encerrar a discussão ali. Isso é perigoso, porque naquela época também o pessoal que assinou o termo de adesão perdeu o direito de ação. Nem tinha a ciência, assinou, pegou o dinheiro, ia no advogado, o advogado distribuía a ação, chegava na sentença e diz, olha, a parte já assinou o termo de adesão, perdeu o direito. Pois é perigoso, tem que ponderar. E outra, será que o valor informado pela Caixa é o correto? É outro ponto de interrogação, tem que ser respondido. Aí precisa de uma consultoria, obviamente, forte para poder responder essas questões aí, ver se vale a pena ajuizar ou não, né? Cada caso é um caso, cada um tem o seu histórico, sua histórico de trabalho, os contratos efetuados, as rescisões feitas, e inclusive também quem tem, né, Rolandino? Quem tem dinheiro na conta atualmente, não sacou por algum motivo, né? Quem começou a trabalhar em 2005, até hoje não teve uma rescisão, a ação também cabe para essa pessoa, para fazer essa correção monetária e buscar essa atualização para que quando ele precise já esteja adequado à forma da lei, com a aplicação do NPC em substituição. Eu falei uma questão da pessoa que foi demitida, mas eu vou falar outra questão. A pessoa que usou o fundo de garantia para comprar um imóvel, com saldo errado. Deu entrada, passou para a própria Caixa um valor, então o saldo devedor dele é menor do que ele imagina, a amortização nas prestações é maior, daí no caso, ele tem mais fundo de garantia para amortizar, então muda muita coisa aí, nós vamos continuar o nosso bate-papo, se o Roberto Aguiar deixar, da Vídeo Ágape, olha aí, Vídeo Ágape, o homem dos pastéis da baixinha. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos, esse é o ponto.net. Venha
conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net, conversando com o Dr. César Cardoso Mota, que é da Auxílio Prev, das minhas amigas, as doutoras Luciana e Maria Isabel Pereira da Costa. Dr. César, o governo faz algumas confusões, né? E essa do Fundo de Garantia, que a gente está falando, não foi a primeira vez que aconteceu. Tem outra questão que está sendo julgada aí de novo, a questão das diferenças na caderneta de poupança. A mesma coisa, eles mudam o índice e ferram com o contribuinte, com o poupador. Sempre a mesma coisa. Essa do Fundo de Garantia, agora nós já começamos a falar, no intervalo falamos rapidamente. Pô, vem cá, a pessoa compra um imóvel, dá uma entrada e só usou todo o fundo. Digamos que fosse 100 mil que ele tivesse lá para facilitar a conta. Ele tem mais 100 mil lá daqui a pouco, ou mais 80 mil nesses anos aí que passaram, que estão na conta dele, que não aparece no extrato, mas deveria estar. Porque ele não usou. Então, é complexo a coisa. Vamos falar um pouquinho. O Auxílio Prev é especializada também em previdência privada. Previdência pública, privada. E tem muita gente que ainda está perdendo dinheiro, porque a conta foi feita errada, não usou o prazo certo, o INSS calculou errado, o pessoal que fez administrativamente, vamos imaginar que quase 100% está recebendo menos que devia. Qual é o comportamento? O que a pessoa tem que fazer? Em relação à previdência em si, do INSS, sobre os cálculos, olha, em relação a quem teve aposentadorias concedidas, né? Primeiramente, o Supremo já se manifestou em relação ao prazo decadencial agora de 10 anos, né? A princípio da DER, né? Conta-se 10 anos para postular um direito de revisão deste ato de concessão, tá? E só essa vez? O STF se manifestou faz, acho que um mês, mais ou menos, não me recordo a data exatamente, mas... Uma pessoa que se aposentou em 2003, para facilitar a conta, tem só até 2013 para contestar o cálculo. Revisar o ato de concessão, tá? Questões de erro material, a própria concessão em si, não se enquadra nesse prazo decadencial, tá? A questão é do ato de concessão, a revisão. Algum ato, tu está aposentado e tu quer revisar esses meses, a prestação de trato sucessivo que tu está recebendo desde 2003, fechando, quem teve um benefício concedido no ano de 2003, tem que cuidar o ano de 2013, né? Dependendo, pode ter perdido o direito, né, de postular essa revisão. Tem que ponderar. Nesses casos é bom procurar alguém habilitado, né? Um escritório que possa fazer um cálculo, atribuir, fazer um estudo adequado. Olha, faltou determinado tempo, que já tem reflexo na renda, bem importante. Tive uma atividade especial, né? Trabalhei, por exemplo, como cobrador de ônibus, como motorista, vigilante com porte de arma. Esse tempo tu pode majorar ele, né? Homem 40%, mulher 20%, aumentando o teu tempo, incide totalmente sobre o fator previdenciário. Logo, a tua renda, a tua média, o salário de benefício, o famoso salário de benefício, sofre alteração. E a renda por derradeiro, né? Tem que ponderar, fazer um estudo, porque muitos dos casos, o INSS, quando a pessoa chega lá, através do ato administrativo, faz requerimento por conta própria, sofre algum dano, normalmente. Se tu olhar, pegar um processo administrativo, tu vai ver um dano. E esse dano a gente tem que passar para alguém habilitado para poder olhar com um outro olhar e ver o que pode ser feito nesse caso, né?
Olha, eu estou quase dizendo uma coisa, ó, 10 entre 10 casos, o cálculo está errado, né? O cálculo administrativo. Né? Olha, é a minha experiência que eu vejo nesses anos todos. Nesses anos todos aparece o erro de fundo de garantia, o erro de poupança, mas não é errinho, é aqueles deram 171 em cima do contribuinte. É um erro muito grande. As pessoas que, não, eu fiz tudo certinho, fiz lá no INSS. Eu digo, olha, se você tem um parente, um amigo que é advogado, contador, pede para olhar, antes de assinar qualquer coisa, porque não dá para acreditar mais no governo, nestes governos que estão aí, que só fazem isso, que nessa história que eu tenho aí dos últimos 30 anos, sempre tem ação com cálculo errado. Ou é poupança que engoliram do poupador, quem tinha aplicado em algum banco no overnight ou qualquer outra questão, o fundo de garantia, as aposentadorias, eu não acredito mais. Eu acho que o jeito, lamentavelmente, não dá para acreditar nesta reza que vem direto do agente da administração, um pedido administrativo. Não, e não só isso, né, Rolandini? Tem a questão, principalmente, uma coisa que até poucos advogados também que se dizem da área, né, não seguem a questão do erro material. Este erro material, por exemplo, não aplicação de lei. Uma lei lá de 87, de 91, dizia tal coisa e o INSS não seguiu. Não existe prazo decadencial para isso aí. Tem que ponderar essa questão. Então, são erros materiais, uma aplicação de lei que cabe revisão mesmo após 20 anos do ato. Né? Então, tem que ser ponderado isso aí também. Então, isso é uma coisa muito corrente aí. Tu citaste agora. Tem que ter uma forma de buscar isso aí. E a lei não está sendo aplicada por parte do INSS. Ocorre direto, é comum e pouca gente sabe. Pois é, isso aí preocupa, porque o grande prejudicado, eu vejo dois lados da coisa. Eu já acho um absurdo o empregador, quando demite um funcionário que tem fundo de garantia, aprovaram lá os 40% de multa para o empregado. Até eu aceito isso aí, mas tem que pagar 10% para o governo por demitir uma pessoa? O que o empresário já paga, o trabalhador brasileiro é um dos mais caros do mundo. Vai aqui para o Paraguai, vai aqui para a Argentina, vai para qualquer outro lugar do mundo. Tá? A incidência de impostos e taxas sobre o salário do trabalhador é muito menor. Tá? O trabalhador ganha mais do que o nosso trabalhador aqui. O grande sócio, olha, pelo amor de Deus, tu faz uma negociação qualquer, tu ganha uma herança, vai pagar imposto, pagar 27,5% de imposto. Tá? Parece que estamos na Inglaterra, né? Parece que estamos na Inglaterra que se cobra a barbaridade de imposto. Então, as taxas, os impostos são muito altos no Brasil. Nós temos uma carga tributária na média, de 40%. Tá? Num carro, pegar um carro top de linha aqui no Brasil, um sedã top de linha, que aqui no Brasil custa R$120 mil, tu compra por R$40 mil, tá? Nos Estados Unidos, tá? Na Argentina. Esse é o problema. Não é nos Estados Unidos, é na Argentina, é no Uruguai. Tu vai lá e olha os veículos brasileiros sendo vendidos pela metade do preço que custa aqui no Brasil. É isso que dói, né, nesses impostos. Mas, doutor César, que outras dicas a gente dá para quem está nos assistindo e tem alguma ação, tem alguma questão relacionada à aposentadoria ou a valores que tinha depositado em bancos e poupança no passado? Agora a questão assim do fundo de garantia, nós podemos dizer o que? A documentação, né, necessária. Sim, eu acho que isso aí que... É interessante comentar, né? Na Caixa, retirar o extrato analítico do período de 99 a 2013. Não é aquele que tem no site da Caixa, tem que ir na Caixa e pedir um extrato analítico. Tem no site da Caixa também, né? Mas por segurança, né? É bom pedir na agência mesmo, fazer um pedido específico, 7 dias úteis, se não me engano, que eles fornecem, né? Faz um requerimento, a própria Caixa já tem um requerimento lá, tu marca o extrato analítico, né, do período de 99 a 2013, faz o pedido, reúne a tua carteira de trabalho do mesmo período, o RG CPF, comprovante de residência atualizado,
comparecer no escritório aí para poder encaminhar essa ação aí com alguém habilitado, que possa instruir, caminhar, ir nessa jornada aí que pode ser longa, pode ser curta. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Bom, e dependendo da situação, se em 99 você tinha 10 dinheiros e sacou todos os 10 dinheiros por algum motivo lá, o senhor pode ter mais 8 ou 10 dinheiros ainda sobrando lá. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E quem não tirou também tem que cuidar, também tem direito à ação. Porque daí, em vez de ter os 10 dinheiros mais a correção que está errada, tem muito mais correção nesse período de 99 até 2013. Determinado período a TR não contemplou mais, né? Até 2009 ali já não... Parece que foi 2009, se não me engano, parou, ficou abaixo da inflação. Então o INPC vem para modificar isso aí. E o próprio Supremo também, até nós não comentamos, já manifestou a questão do TR aí, que ele não acompanha a inflação. E foi isso que motivou essas ações em massa aí, a própria força sindical começou a movimentar esse tipo de ação, que é a ação da moda, e eu acho que as pessoas não podem ficar quietas aí e buscar o seu direito aí, porque é um dinheiro bem interessante aí que pode ser recuperado aí. E a outra questão que a doutora Maria Isabel, a doutora Luciana sempre nos dizem aqui, guarde os seus documentos, não só a carteira de trabalho, mas guarde os seus comprovantes, os recibos de pagamento, guarde. Bota numa caixinha e guarda lá, aposentadoria, escreve lá, aposentadoria, vai guardando lá. Um dia, pega tudo, olha, organiza e consulta um escritório especializado quando você for chegar o momento da sua aposentadoria. Doutor César, estamos botando aí na tela, Pereira da Costa Advogados, Auxílio Prev. Nós temos ali os telefones no Partenon, 3217-7547 e em Canoas também o 3012-4175. Ainda tem o escritório no centro, né? Que é onde tu trabalha ali, o 3013-7547. E o site na internet, www.auxilioprev.com.br. Obrigado, doutor. Esse é o ponto.net.